E se eu te provar que o Novo Testamento, na verdade, se trata disso aqui? Uma revolta de rebeldes judeus contra o poderoso exército do Império Romano. Você não acredita? Então fique comigo até o final. Então fala aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um super vídeo do canal Teologia Reversa. Meu nome é Antônio e eu sou especialista em contra-apologética. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você que o Novo Testamento, na verdade, se trata de uma tipologia, de uma sátira em relação à guerra judaico-romana. Uma guerra que você pode ver neste livro, A Guerra dos Judeus. Sim, esse livro aqui é a base para aquilo que você chama de Novo Testamento e eu vou tentar te provar isso aqui nesse vídeo. Pegue aí o seu Novo Testamento, aqui eu vou utilizar o Novo Testamento interlinear analítico, mas também poderia ser um Novo Testamento Neist Aland, edição número 28, que não teria problema nenhum, tá? Abra aí e vamos conferir o que a Bíblia nos revela sobre a guerra judaico-romana. Abra o seu Novo Testamento em Marcos capítulo 5 e vamos iniciar a leitura. Foram então para o outro lado do mar, para a região dos Gadarenos. Logo que saiu do barco, abordou um homem que tinha um espírito imundo e que vinha de um cemitério. Onde vivia, ninguém conseguia prendê-lo, nem com correntes, sendo que muitas vezes o tinham aprendido com algemas e correntes, mas ele rompia as correntes e quebrava as algemas. E ninguém conseguia dominá-lo. O tempo todo, de dia e de noite, esse homem andava pelos montes e entre os sepulcros, gritando e ferindo-se com pedras. Beleza, vamos parar por aqui. Primeira coisa que a gente tem que analisar é que muita gente, de forma teológica, vai querer falar que esse era um homem comum, um homem de verdade, que estava possuído de verdade e que ele abordou Jesus. Só que isso está totalmente desconexo com aquilo que o texto está querendo dizer para a gente, tá? Esse homem, galera, que está aí, ele está representando a região, né, as pessoas que vivem na região ali de Gadara, da Decápolis, onde é uma região que é judaico-helenista, é uma região que já é helenizada, beleza? E ela geograficamente fica bem distante do Mar da Galileia. Eu vou mostrar para vocês no mapa e vocês vão conferir comigo. Vamos lá. Olha só, galera. Essa aqui, ó, onde está esse pontinho aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aqui, ó. Essa aqui, tá vendo? As ruínas, tá? Essas ruínas aqui representam essa região. Vocês podem ler aqui, ó. Quais é uma cidade na Jordânia, localizada no sítio das ruínas da cidade romano-helenística de Gadara. Gadara era uma das 10 cidades autônomas de Decápole, tá? Situada a sudoeste do Mar da Galileia. Então, é aqui essa região. Aqui, ó, Sea of Galilee, né? Aqui fica a mais de 10 quilômetros de distância do Mar da Galileia. É muito longe. Então, assim, galera, olha só. Isso aqui é praticamente impossível geograficamente, né? Essa situação, porque Jesus não tem como ter descido logo de cara e ter encontrado um demônio que faz parte dessa região aqui, tá? Então, muito provavelmente, o autor estava querendo se referir, localizando essa cidade com a região, beleza? Com essa região aqui, porque senão fica geograficamente impossível por causa da distância, beleza? Olha só, galera, vamos analisar esse trecho aqui, ó. Assim que saíram da barca, o homem possesso do espírito imundo saiu do cemitério, onde tinha seu refúgio. Galera, quem se refugia no cemitério são os mortos, tá? Quem se refugia nos cemitérios são os mortos. Então isso aqui é uma alusão aos rebeldes judeus que foram assassinados pelos exércitos romanos, beleza? Mas isso vai ficar mais claro conforme a gente analisa. E veio-lhe ao encontro. Não podiam atá-lo
nem com cadeia, mesmo nos sepulcros, pois tinha sido ligado muitas vezes com grilhões e cadeias, mas os despedaçaram e ninguém podia subjugar. Olha aqui, grilhões e cadeias são para criminosos, são para bandidos, são para pessoas que estão se voltando contra a ordem vigente, né? Então, isso aqui está deixando claro, olha só, não podiam segurá-los, não podiam subjugar esses demônios com grilhões e cadeias. Eles sempre se revoltavam, despedaçavam ali seus grilhões e fugiam da cadeia e se revoltavam, né? Sempre, dia e noite, andava pelos sepulcros e nos montes gritando e ferindo-se com pedras, tá? Quem ferindo-se com pedras é uma alusão a eles que eles têm em suas leis de apedrejamento, né? A lei do apedrejamento, onde eles matavam aqueles que eles julgavam ser traidores, né? Ou que não estavam praticando a lei, eles apedrejavam eles cumpriam a lei apedrejando essas pessoas, né? Novamente aqui, ó, andava pelos sepulcros. É uma referência à morte, né? Vendo Jesus de longe, correu e prostou-se diante dele, gritando em alta voz. Agora, olha que detalhe interessante. Que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha que interessante aqui. Aqui a gente tem que fazer uma pausa e pensar um pouco sobre isso. Calma aí. Vou ler aqui de forma parafraseada. Vamos lá. Vendo então Jesus de longe, correu, prostou-se perante ele e, gritando com voz alta forte, disse: O que há para mim e para ti, Jesus? Filho do Deus o Altíssimo, conjuro-te por Deus, não me tortures, não me tormentes, né? Vamos parar para refletir. Ele está conjurando Jesus por Deus. Isso aqui é interessante, porque se a gente pensar que Jesus era Deus, isso não faz o menor sentido. Então, a teologia da Trindade aqui, ela não tem como ser usada. Então, ele está conjurando Jesus por Deus, que estaria numa posição de ordem superior a Jesus. Dentro do conceito que está sendo mostrado aqui, é como se ele estivesse pedindo a Tito Flávio para que, em nome de Vespasiano, que seria o imperador, que ele não os eliminassem, que ele não os destruíssem. Então, como se ele estivesse rogando ao filho para que o pai intercedesse por eles. Olha, pelo seu pai, não nos poupe, né? Quando a gente pega o livro Guerra dos Judeus, a gente observa o seguinte, ó. Todavia, Vespasiano, ao saber que o corpo principal dos judeus se encontrava concentrado na planície junto à cidade, enviou para lá o seu filho com 600 cavaleiros de elite. Tito, ao dar-se conta do prodigioso número de inimigos, mandou dizer ao pai que necessitava de mais tropas. Além disso, observando que, embora a maioria dos seus cavaleiros estivesse impaciente por entrar em ação sem esperar pelos reforços, alguns traíram a sua preocupação face ao imenso número dos judeus. Tito colocou-se num local onde era audível e todos e disse-lhes o seguinte: Romanos, é apropriado no início do meu discurso que vos recorde do nome da vossa raça, para que não vos esqueçais de quem sois e quem temos que combater. E aí ele começa o discurso dele, né? Interessante que depois do discurso é dito o seguinte: depois de assim falar, montou, conduziu as suas tropas para o lago, cavalgou pela água e foi o primeiro a entrar na cidade, seguido dos seus homens. Preste atenção nisso, tá? Isso aqui é a Guerra dos Judeus, beleza? Aí daqui a pouco vai dizer o seguinte: bodejando o lago de Genezaré, né? Que é praticamente o mesmo lago que está sendo narrado nessa história. Então vamos continuar para a Bíblia para depois a gente voltar para cá e ver o que acontece. Beleza, galera? E aí vocês vão tirar a conclusão de vocês. Com o seu Novo Testamento em mãos, abra aí no capítulo 5 de Marcos, versículo 8, que é onde você vai começar a tirar as vendas dos seus olhos e entender do que de fato se trata os evangelhos. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. Então lhe perguntou: Qual é o teu nome?
E o homem lhe respondeu: meu nome é Legião. Para ser mais preciso, legion, legion, né? Que é em grego, né? Kai apekrite legon legion. Legion é legião, tá? O nome dele é legião. Legião, para quem não sabe, é o coletivo de soldados. Olha aqui, ó, dicionário Wise da língua portuguesa. Vamos ver o que significa aqui, ó, legião. Entre os antigos romanos, grande unidade do exército composta das tropas de infantaria e cavalaria, corpo ou divisão de qualquer exército. Então, legião é basicamente isso. Você pode chegar aí num dicionário online, quer ver? Vamos para a tela aqui, ó, que no online vai te dizer isso também. Aqui, galera, significado de legião. Grande número de pessoas, multidão, uma legião de solicitadores. Na história, entre os romanos, corpo de tropa do tempo de César, legião compreendia 6.000 homens distribuídos em coortes, manípulos e centúrias. Militar, unidade milícia comandada por um coronel, constituída de vários grupos ou agrupamentos. Então, repetindo aqui, ó. E o homem lhe respondeu: meu nome é Legião porque somos muitos. Ou seja, somos muitos soldados, né? Legião é o coletivo de soldados, tá? Não somente os soldados romanos. Muita gente erra ao interpretar aqui, querendo dizer que legião se refere somente ao coletivo de soldados romanos. Isso é um erro. Soldados, a legião se refere ao coletivo de soldados em geral, soldados judeus, soldados romanos, soldados egípcios, babilônicos, etc. Tá? Galera, olha que interessante aqui agora. Ó. Ele implorava insistentemente que não os enviasse para fora daquela região. Ou seja, é um demônio que está negociando com Jesus? Não, galera. São os rebeldes judeus que estão negociando com as tropas romanas para que não os expulsasse daquela região, tá? Olha só aqui no grego, ó. Exotes koras, né? Exotes koras, ou seja, é para fora daquele país, para fora daquele território. Aqui, galera, é o programa BibleWorks, tá? Onde a gente vai analisar a palavra que é koras, né? Para a gente poder identificar o que significa. Olha só. Estritamente o espaço entre dois limites, como uma fração de terra habitada por grupo político ou ético, tá? Um grupo político, uma entidade política, aqui, ó, political entity or ethnic group, ou seja, um grupo étnico da terra, tá aqui, ó, ethnic group land, tá? Então é basicamente esse o significado dessa palavra que está. Vamos seguir aqui, galera. Estava pastando ali ao redor do monte uma grande manada de porcos. Uma coisa que é interessante você parar a pensar é que os judeus eles não comiam porcos, tá? Os porcos eram imundos para eles, tá? Então aqui alguém pode falar assim, não eram os judeus que estavam criando porcos, poderiam ser ali os helenistas da região, né? Mas tem um outro significado que vocês vão entender. Então vamos continuar aqui, ó. E todos os demônios lhe imploraram: envia-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus imediatamente lhes deu a solicitada permissão. Então os espíritos imundos, saindo do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se ao mar. Aqui nós temos que entender que naquela região estava a famosa Leg fretensis, tá? Que como vocês podem ver, o símbolo é um porco, né? Um javali. E aí, galera, houve esse embate entre os rebeldes judeus e a tropa romana. E a tropa romana lançou os judeus rebeldes ao mar. Não acredita em mim. Vamos pegar aqui, ó, Guerra dos Judeus, beleza? E vamos ler aqui, ó. Bordejando o lago de Genezaré, que é justamente essa localização, e aí ele vai descrever o local e mais embaixo vai dizer que é o seguinte, ó. Vespasiano guarneceu-as com as tropas consideradas necessárias para lidar com os fugitivos e lançou a sua flotilha. Os judeus encurralados
não podiam fugir para a terra, onde todos estavam em armas contra eles, nem travar um combate naval em termos iguais, porque as suas embarcações pequenas e construídas para pirataria eram inferiores às jangadas e cada uma tinha apenas a bordo um punhado de homens receosos de enfrentar as densas fileiras dos atacantes. Contudo, navegaram em redor das jangadas, aproximando-se ocasionalmente delas, atirando pedras contra os romanos de longe ou atacando-os de perto, mas levaram a pior nesta manobra, pois o único resultado das pedras sobre homens protegidos com arma era um barulho de chocalhar contínuo, ao passo que eles estavam expostos às flechas dos romanos. Por outro lado, quando arriscavam aproximar-se, antes de terem tempo de fazer fosse o que fosse, eram imediatamente derrotados e enviados para o fundo juntamente com as suas embarcações. Quando tentaram atravessar a formação inimiga, os romanos conseguiram atingi-los com as suas lanças e trespaçaram muitos. Ou, saltando para as barcas, mataram-nos à espadeirada. Por vezes, as jangadas aproximavam-se uma das outras e apanhavam o inimigo no meio, capturando homens e embarcações. Quando os que caíram à água fugiram à superfície, eram rapidamente mortos com uma flecha ou abalroados por uma jangada. Quando, no seu desespero, tentavam abordar as embarcações inimigas, os romanos cortavam-lhe a cabeça ou as mãos, Lançando-se à água, muitos foram transpassados pelas lanças do inimigo, outros desembarcando foram mortos pelos romanos. Então, assim, galera, fica óbvio o contexto dessa passagem que se trata da legião romana destruindo os rebeldes judeus. Aí vamos continuar essa história. Vamos para a tela aqui que eu quero que vocês interpretem isso aqui junto comigo. Vamos lá. Fugiram os pastores e narraram o fato na cidade e pelos arredores. Então saíram a ver o que tinha acontecido. Aproximaram-se de Jesus e viram o possesso assentado, coberto com seu manto e calmo. Ele que tinha sido possuído pela legião. E o pânico apoderou-se deles. Olha só, os caras ficaram com medo de ver o cara assentado, calmo e coberto com manto e sem demônios, e os caras ficaram com medo disso? Não, galera. Eles temeram o exército romano e a chacina que aconteceu ali, tá? As testemunhas do fato contaram-lhes como havia acontecido isso ao endemoniado e o caso dos porcos. Começaram então a rogar-lhe que se retirasse da sua região. Ué, o cara, ele cura o endemoniado e eles ficam com medo e pedem para que ele saia da região. Muito estranho isso, ó. Então, acho que ficou óbvio que essa passagem se trata de um contexto de guerra. Vamos ver agora João 18, 2 e 3. Judas, que estava para traí-lo, também conhecia o lugar, porque muitas vezes Jesus se reunia ali com os seus discípulos. Então Judas, levando o destacamento e os guardas, enviado pelo principal sacerdote e pelos fariseus, chegou ali com as ternas, tochas e armas. Para aí. Aqui no versículo 3, nós vamos ter o termo apeiran, que vai ser destacamento, que vai ser coorte, que vai ser uma unidade militar. Por que estão levando unidades militares, além dos guardas, que seriam somente poucos, meia dúzia de guardas necessários para prender Jesus, estão sendo levados para ali toda uma unidade militar para capturar Jesus? Olha aqui, galera, vamos verificar aqui, ó, a Peiran, tá? Que já está aqui, ó, coorte. Vamos aqui, ó, coorte, batalhão, um termo militar romano, tá? Para a 10ª parte de uma legião. Normalmente contendo 600 tropas. Olha só, né? Um destacamento de soldados, uma tropa, uma companhia. Então, a Peiran significa isso, coorte, batalhão, uma unidade de tropas romanas, tá, galera? Que foi usada para prender Jesus. Isso é, no mínimo, estranho, né?
Bom, isso aí é estranho, né? Se você pensar no Jesus paz e amor, love, como é vendido para você normalmente. Só que se você pensar que isso daí é uma tipologia em relação à guerra judaico-romana, como é demonstrado aqui em Guerra dos Judeus, esse seria o momento em que os romanos chegam para cercar e depois destruir o Templo de Jerusalém, tá? É basicamente isso que está demonstrando a Bíblia. A Bíblia está contando todos esses fatos, o que aconteceu no período da invasão romana ali na Judéia para a destruição do Templo de Jerusalém. Até o local onde Jesus está é o mesmo local onde Tito estava, né? O general Tito estava antes ali nos momentos da invasão e do cerco, beleza? Então não tem muito como negar essas evidências, muito como negar esse contraponto. Olha que coisa interessante. Vamos para Lucas capítulo 21, versículo 5. Como alguns estavam falando sobre o templo e admirando as belas pedras e as ornamentações feitas com doações, disse Jesus: dias virão em que estas coisas que ora contemplais serão derrubadas e não ficará pedra sobre pedra. Isso aqui é uma profecia historicizada, né? Agora vamos para Mateus 24, que tem uma coisa aqui que é muito interessante, tá? A partir do versículo 23. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis, ou seja, se referindo aos rebeldes que se diziam Messias, né? Que é o que significa Cristo, né? O ungido. Realmente surgirão falsos Messias e falsos profetas que vão realizar tão grandes sinais e prodígios que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Aí olha que interessante, galera, no 27, que vai falar o seguinte, ó. Assim como, de fato, o relâmpago sai do Oriente e aparece e brilha até o Ocidente, dessa forma será também a chegada do Filho do Homem. Aqui ele está falando Filho do Homem na terceira pessoa, tá? Dessa forma será também a vinda do Filho do Homem, onde de fato estiver o cadáver, né? Ali se juntarão os abutres. Porém, a palavra aqui abutres está má traduzida. Quem achou isso aqui foi o meu professor Scania, né, o mestre Scania, que ele reparou que a palavra aqui é aetoi, tá? Essa palavra no grego significa águia. E aqui na Bíblia que é traduzido como abutre. Em nenhuma outra literatura grega, aetoi é traduzido como abutre. Tá? Tem um vídeo dele, que eu vou deixar linkado aqui na descrição, onde ele prova isso usando todas as literaturas gregas. E aqui agora nós vamos para o BibleWorks verificar essa palavra. Olha aqui, galera, a palavra aetoi, que é eagle, né? Ó, um grande pássaro, um largo pássaro, com muita força e velocidade. Águia, tá aqui, ó, eagle, né? Águia, tá? Então, esse termo se refere à águia e não ao vulture, que é aqui, ó, abutre, como querem colocar na Bíblia. Isso aí não faz sentido. Aqui o termo é águia. Tá, aí você deve estar se perguntando, o que tem a ver Filho do Homem, a chegada do Filho do Homem que Jesus está falando em terceira pessoa, ele não fala, eu vou voltar, ou quando eu chegar, ele não fala nada disso. Ele fala, chegará a vinda do Filho do Homem, né? E ele será como um relâmpago, a vinda do Filho do Homem como um relâmpago, e as águias ficarão sobre os cadáveres. O que isso quer dizer? Vamos entender isso vindo aqui na tela. Vamos lá. Olha aqui, galera. Esse aqui é o Império Romano. E como vocês podem ver, é um império que ele se estendia do Ocidente até o Oriente, né? Olha só, aqui é o Ocidente e aqui o Oriente, tá? Olha aí. Ó. Era um império, tá? Era um império romano, ele se estendia do Oriente até o Ocidente, beleza? Então, galera, a gente já viu aqui que o Império Romano ele se estende do Ocidente até o Oriente, né? Agora vamos ver se a gente encontra Império Romano, relâmpago, soldados. Escudo com relâmpago. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Ó. Então, olha aqui, galera. Os soldados romanos, como vocês podem ver,
eles eram sempre vistos com uma águia, tá vendo aqui ó, a águia, que ela segurava nos seus pés um relâmpago. Olha só aqui nos escudos, ó. Tem as asas da águia, né, e o relâmpago, ó. Reparem bem, ó, sempre tem um relâmpago nas armaduras, nos estandartes dos soldados romanos, né? Então você observa que Jesus está falando claramente que o Império Romano, né, que ele retratado como um relâmpago que se estende do Ocidente até o Oriente, e que a águia vai ficar sobre os cadáveres, e a águia era o símbolo dos soldados romanos, assim como o relâmpago. Tudo isso era uma ressignificação para a invasão do Império Romano. Uma coisa que muita gente não parou para pensar, e que não repararam, é porque o Espírito Santo é retratado como uma pomba, né? Vamos lá para Mateus 3, no início do ministério de Jesus, no versículo 16 em diante, que vai dizer o seguinte, ó. Logo depois de batizado, Jesus saiu da água. Interessante, né? Que Jesus é batizado mesmo sem ter pecado, mas vamos lá. De imediato abriram-se para ele os céus e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. E uma voz do céu declarou: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Então, olha só. Depois que a pomba aparece é que a voz fala. Agora a pergunta que fica é o seguinte: essa voz estava falando sobre Jesus ou sobre a pomba? Por que eu estou falando isso? Porque vamos para a tela para você entender o que significa o nome do imperador que estava invadindo Jerusalém naquele período. Vamos lá para a tela para você entender. Vamos lá. Olha aqui, galera. Esse aqui é o significado do nome Tito, tá? Tito, ele seria, no caso, o mesmo que pombo bravo. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, um dos significados, além de ser o imperador de Roma, ou homem digno de honra, significa pombo bravo. Um dos significados de Titus é pombo. Galera, uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte: tanto o pai se chamava Tito Flávio Vespasiano, quanto o filho, tá? Tito Flávio César Vespasiano Augusto. Então, todos têm esse Tito, que significa pombo, né? Em inglês pigeon, no nome. E aí, galera, o seguinte, no arco dedicado aos dois, que é esse aqui, tá? Ó. Esse aqui, o arco dedicado aos dois, vocês podem ver que tem uma inscrição, ó. Vocês podem ver que tem uma inscrição que está em latim, né? Vamos voltar aqui. Então, tendo isso em mente, a gente vai ver o que está escrito em latim, né? Aqui, ó, na inscrição aqui em letra maiúscula quadrada romana, que aqui em latim, é essa inscrição que aqui começa com o Senado, né? Então vamos ver em português, ó. O Senado e o povo romano, ó, aqui, ó, vocês podem ver que aqui tem uma imagem de uma águia com um relâmpago ali em cima, né? Ó, repara ali os relâmpagos e a águia. Dedicam este arco ao divino Tito Vespasiano Augusto, filho do divino Vespasiano. Então eles eram considerados deuses, tá? Deuses. Então tanto o pai quanto o filho eram um só, né? Eles podem ser representados por essa figura da pomba. Então você tem a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são a representação de uma divindade. O Senado romano os elevou ao posto de divindade. Só que interessante, em João 18, no versículo 33, Pilatos voltou ao pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Aí Jesus, ele fala o seguinte, ó: dizei isso por tua conta ou os outros te disseram a meu respeito? Ele não confirma que ele é o Messias, né? Jesus ele é relutante ao falar que é o Messias, e sempre que ele fala do Filho do Homem, ele fala em terceira pessoa, como se fosse alguém que não fosse ele, né? Replicou-lhe Pilatos: Acaso sou judeu? Teu povo e os principais sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste?
Em resposta, Jesus lhe disse: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, meus oficiais lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o fato é que meu reino não é daqui, né? O reino de Jesus não é daquele território, galera. Presta atenção nisso. Leia com calma, com carinho, né? Então Pilatos lhe perguntou: quer dizer então que tu és rei? Olha aí, ó. Tu dizes que sou rei, respondeu Jesus. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade dá ouvidos à minha voz. O que é verdade? Perguntou Pilatos. Olha aí que filosófico. O que é verdade? Disse isso e foi novamente para onde estavam os judeus e lhes disse: não vejo nele nenhum crime. Ué, um romano inocentando Jesus? Contudo, é vosso costume que eu solte um prisioneiro durante a celebração da Páscoa, o que é mentira, isso não tem na história, né? Muito menos Pilatos é bonzinho assim que nem está sendo retratado. E então quereis que eu solte para vós o rei dos judeus? Mas de novo todos eles gritaram: ele não, solta Barrabás. Barrabás era um bandido. Mas olha que interessante, quando chega aqui no João 19, versículo 4, ele vai falar, ó: Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: vede que vou trazê-lo aqui fora, para saberdes que eu não encontro nele nenhuma base para acusação. O cara tá que defende Jesus, e os judeus e os sacerdotes acusando ele. Então Jesus, com a coroa de espinho na cabeça e vestido com o manto de púrpura, foi para fora e Pilatos disse aos judeus: eis o homem. Assim que os principais sacerdotes e os guardas o viram, ficaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, pois não encontro nele nenhuma base para acusação. De novo, o cara defendendo Jesus. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e segundo a nossa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, apavorou-se ainda mais. Tornou a entrar ao pretório e perguntou a Jesus: de onde és? Porém Jesus não lhe respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não me dizes nada? Não sabes que tenho autoridade para te crucificar, como também tenho autoridade para te libertar? Respondeu-lhe Jesus: não terias nenhuma autoridade contra mim se do alto não te fosse concedida. Por isso tem maior pecado aquele que me entregou a ti. Por essa razão, Pilatos procurava libertá-lo. Então aqui vocês podem notar, quando ele fala aqui, ó, a autoridade do que está no alto, muita gente vai falar é Deus. Não, mas ele está falando do imperador romano, né? Dos líderes, dos generais romanos. E por essa razão, Pilatos procurava libertá-lo. Um romano tentando libertar um criminoso contra Roma não faz sentido, né? Então é uma má interpretação de muita gente aqui nesse texto. Então assim, galera, nunca você vai encontrar nos evangelhos Jesus falando que os romanos são víboras, que os romanos são ladrões, são pecadores, são demônios, filhos do diabo. Nada disso você vai encontrar Jesus falando em relação aos romanos. Toda a crítica de Jesus é contra os judeus. A maior fé que Jesus encontra é a fé de um centurião romano. O centurião romano são os primeiros a crer em Jesus. Então, tudo é pró-Roma. Quando Jesus fala, dê a César o que é de César, ou seja, pague seu imposto. Se te pedirem para carregar uma milha, carregue duas. Perdoe o seu inimigo, dê a outra face. Tudo isso é um discurso pró-Roma. Tudo aquilo que Roma queria ouvir, né? Então, os evangelhos eles são escritos em uma língua profana, que é o grego, que nunca que um judeu zeloso ele iria aceitar uma coisa dessas, ser escrito em uma língua que não fosse o hebraico ou o aramaico. E a Bíblia, o Novo Testamento, é escrito em grego, cara. Então, é totalmente incompatível. Os evangelhos são totalmente pró-Roma. Os romanos são agraciados, são cortejados o tempo inteiro no Novo Testamento. O contrário dos judeus, que são sempre condenados, acusados de serem pecadores, demônios, e que Deus fez cair sobre eles a sua ira.
tá? Então é isso. Esse aqui foi só um pequeno exemplo das inúmeras passagens que contém sobre judeus e romanos na Bíblia, no Novo Testamento. O plano de fundo é a destruição do templo em 70, a campanha militar romana. É disso que, na verdade, se trata os evangelhos, tá? E para quem quiser conhecer mais, conheça o canal do Francis e do Scania, que são dois caras que já estão há mais de 10 anos fazendo pesquisa sobre esse tema, a qual eu vou deixar aqui na descrição. Muitas das informações que eu peguei aqui tem a ver com o trabalho desses dois, beleza, galera? Então é isso, fiquem agora com os membros do canal, essa galera maravilhosa que me ajuda a trazer esse conteúdo riquíssimo aqui para você, e fiquem com esses dois vídeos em que eu trato do tema. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado, valeu, falou, fui galera, tchau, tchau, tamo junto!